Continuação da leitura, o que você vê, o que você é. Como usamos a cabala para transformar o egoísmo em altruísmo? De um ponto de vista cabalístico, a primeira coisa a fazer é percebermos que a corrupção e o egoísmo que vemos no mundo à nossa volta são nossos reflexos interiores. Vejamos como. No capítulo 3, discutimos a natureza da percepção. Dissemos que nossos 5 sentidos não podem perceber tudo e que a Cabala desenvolve o 6º sentido, que é o Kli, que é a intenção de usar o desejo de receber com a intenção de dar ao Criador, né? Kli, desejo. Também mostramos como os sentidos não percebem as coisas propriamente dita, somente uma interpretação pessoal dessa coisa conforme nossas qualidades. Com base nisso, sugerimos que aquilo que percebemos é influenciado, se não determinado, pelo que já conhecemos, e isso que experimentamos está do lado de dentro, não do lado de fora. Assim, aquilo que você é, eu ve e eu vemos na sociedade é realmente um reflexo de nossos estados internos e não a realidade externa. Nós somos a sociedade na qual vivemos, como veremos no próximo capítulo. O reconhecimento do mal, que mencionamos primeiro no capítulo 3, é realmente o reconhecimento de que algo é ruim para mim. O que não é ruim para mim, eu nunca definirei como mal. Olha, o que não é ruim para mim, eu nunca definirei como mal. Afinal de contas, cada um de nós nasce totalmente egocêntrico e pode, portanto, definir algo como ruim somente se for ruim para si mesmo. Mas não se preocupe, pois há uma boa razão para todos os nossos desejos e vontades. Estes desejos existem dentro de nós, não importa se estejamos cientes ou não, mas a raiz deles é muito mais profunda e elevada que, digamos, as praias do Havaí. Não importa quão belas possam ser. Porque os desejos disfarçados nos enfraquecem, nossos desejos por coisas materiais estão enraizados no desejo de receber prazer, instalado em nós pelo Criador na fase 1, como descrito no capítulo 7. O prazer de conhecer o Criador, de ser como Ele. Este desejo é ocultado pela cadeia de Hashimoto, à medida que descemos dos mundos espirituais. Atualmente já estamos subindo a escada, expondo novamente as Hashimoto de nossos desejos. Mesmo que não tenhamos ciência disso, nossa queda nos levou em um estado de separação total do Criador, né, a queda. E nesse sentido, o nosso egoísmo cumpriu seu papel. No mundo onde o Criador não se sentia de forma palpável, podemos escolher livremente entre a espiritualidade e a corporalidade, sem qualquer tentação de escolher um caminho ou outro, exceto nossa própria experiência. No capítulo 7, explicamos que as Hashimoto são as lembranças inconscientes da alma de seu estado passado. Agora que chegamos ao final da nossa queda, elas estão ressurgindo em nós e nós estamos experimentando a intensificação dos desejos tanto pelas coisas materiais como por mais satisfação espiritual, donde as tendências pela espiritualidade e a nova era, especialmente nos países desenvolvidos,
Como estes desejos são de fato anseios em experimentar o Criador, disfarçados de desejo por outras coisas, que é sexo, riqueza, poder, quando lhes damos essas outras coisas, não experimentamos satisfação. O truque é aqui que a Cabala nos ajuda, é manter nossa mente focada na meta final, que é o Criador. Os desejos vêm e vão, mas manter nossas mentes focadas no Criador nos previne de sentimentos de desilusão. Quando a satisfação de um desejo disfarçado falha em nós satisfazer. Se você agir pensando assim em questionamentos tais como desejos ruins ou desejos bons, luxos e necessidades não lhe aborrecerão. Ao invés disso, você se preocupará com assuntos mais elevados, com respeito à sua relação com o Criador. E é por isso que os cabalistas dizem que este mundo não tem importância. A satisfação só existe na espiritualidade e em nosso contato com o Criador. De certo modo, os desejos ruins são realmente bons, porque nos mostram que não completamos nosso trabalho e que ainda precisamos focar nossa atenção no Criador. Quando um desejo surge primeiro, você não sabe que é um desejo pelo Criador. Você experimenta isso como um desejo por algo neste mundo. Só quando você se esforça em focar sua atenção no Criador, apesar de seus pensamentos mundanos, é que surge a verdadeira natureza de seu desejo, que é Heshimot. Nesse momento, você descobrirá que o desejo era de fato outra faceta do seu desejo pelo Criador. E assim que o trabalho espiritual funciona diariamente, uma pirâmide harmoniosa. Se continuarmos focalizando o Criador e não nosso próprio desejo, finalmente o descobriremos ao nos tornarmos como Ele. Quando nos tornamos como Ele, descobrimos que toda a natureza já é como Ele, existindo em constante doação. Cada nível, cada nível dá o nível seguinte, e o mundo todo vive numa pirâmide harmoniosa. Espiritualidade, um desejo exclusivamente humano. Como explicamos no capítulo 14, é lei da natureza que o nível mais elevado governa os níveis inferiores. Por exemplo, as plantas são mais elevadas que as pedras. Você poderia defender a tese de que as plantas ajudam a decompor as pedras ao longo do tempo. Os animais governam o mundo das plantas. E, por sua vez, os humanos, governam os animais. De certa forma, os animais vivem à custa do inanimado e vegetativo, da mesma forma que as vidas vegetativas vivem em custa do inanimado. Cada um se alimenta de seus níveis inferiores, mas por necessidade do que para si. As ordens superiores têm desejos maiores e, portanto, poder sobre os níveis inferiores. Por quê? Uma criatura com desejo menor desenvolvido é como um bebê. Quando o bebê cresce, quer mais coisas, porque seu desejo evolui e agora pode descobrir mais objetos que são cobiçados. Quando ele se torna adulto, é um homem ou uma mulher, vai à escola, frequenta a faculdade, trabalha e ganha dinheiro, e tem uma carreira e família. A pessoa progride conforme o seu desejo. E quando o desejo nos empurra, ficamos inquietos e progredimos.
Não temos escolhas, portanto, o desejo é a força motivadora do progresso das realizações. Além disso, o desejo egoísta só nos leva até certo ponto, até que nos desesperemos por já estarmos satisfeitos e realizados. Esta é a jornada que descrevemos no início, no capítulo 1 e 2. Estes estados não satisfeitos nos forçam a mudar o método, porque no final todos nós queremos satisfação. Nesse estado, começamos a desejar a espiritualidade, um desejo exclusivamente humano. O desejo de receber cresce ainda mais gradualmente, como aprendemos a respeito da espiritualidade. Entendemos que a satisfação não vem só quando nos beneficiamos diretamente, mas também quando beneficiamos os outros. E isso nos dá satisfação verdadeira. Da mesma maneira que uma mãe está mais feliz quando seu filho está feliz. Em resumo, a única maneira de se ter grandes prazeres e tendo grandes desejos, grandes não satisfeitos desejos conduzem à sensação de vazio. E isso, por sua vez, conduz ao reconhecimento do mal, que nossos desejos ruins para nós, que nossos desejos são ruins para nós. O reconhecimento do mal pode levar a um desejo por algo completamente diferente, num nível mais elevado. Esse algo a mais é a capacidade especial de desejar e conhecer o Criador, o ponto deste mundo. Como é que este mundo deseja ser semelhante ao Criador? A, a, o restante da natureza? Então, a pergunta aqui, ó, o ponto deste mundo. Como é que este mundo deseja ser semelhante ao Criador? Influencia o restante da natureza? Pergunta. Nós nunca influenciamos nada a nível deste mundo. Neste mundo, podemos chegar a algumas decisões somente de acordo com o que está em nós e o que vemos. Não há nenhuma ação em nosso mundo. Contudo, o que fazemos nele é só para perguntarmos no final: qual é o propósito principal de tudo isso? Há um nível animal há um nível animal em nós, que quer uma casa, uma família e tudo que o corpo necessita. Há um nível humano em nós, que quer dinheiro, honra e conhecimento. E há o Adão em nós. Olha como é. O ponto no coração que tem um impulso para ser como Criador. E este é o ponto de tudo isso. Isso aqui é lindo. Precisamos, quando a pessoa tem o impulso de ser como o Criador, ela muda. Todos os outros níveis não conseguem mudar a si mesmo. De alguma forma, eles não podem fazer nada. Eles simplesmente existem do jeito deles. Eles não podem fazer nada. Eles simplesmente existem do jeito deles. Somente os seres com um ponto no coração, somente os seres com um ponto no coração têm livre escolha. A livre escolha surge no ponto no coração. Quando surge a livre escolha, se nós a utilizarmos corretamente, nos tornamos semelhante ao Criador. Lindo isso aqui, viu? Maravilhoso. Essa é realmente a única escolha que temos. Olha, sermos ou não semelhante ao Criador. Porque somente os seres humanos têm ponto no coração, somente eles podem ter livre escolha. E somente eles podem mudar. A correção começa quando a pessoa percebe que sua natureza egoísta é a fonte do mal e o mecanismo da mudança. É uma experiência muito pessoal e poderosa, mas que invariavelmente leva a pessoa a querer mudar para avançar em direção ao altruísmo, a se afastar do egoísmo. Em resumo,
os seres humanos são as únicas criaturas com a escolha de dar ou não dar. Se pudermos desenvolver a parte dentro de nós, que está totalmente intocada pelo cálculo de autogratificação, seremos realmente livres do nosso ego. A realidade reflete quem somos. Quando ela parece corrupta, é porque somos corruptos. A finalidade da existência deste mundo é o de levar-nos a perguntar: para que tudo isto? Para que serve tudo isso? Continuando, página 167.